Olá, sobreviventes! Que tal? Como estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Manual de Sobrevivência da Ju. Hoje vamos falar sobre o certificado de espanhol. Então, roda a vinheta. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, já ativa o sininho, se inscreva, curte e compartilha com os seus amigos, porque hoje vamos falar sobre o famoso certificado de espanhol que a grande maioria das faculdades da Argentina pede, o famoso CIEL, SEI e CELU. Começamos, vamos falar sobre o primeiro item, que é a validade de cada um dos certificados. Sabemos que temos o CIEL, o SEI e o CELU. O CIEL e o SEI são de nível internacional. Já o SEI, ele é feito pela própria UBA, então é somente aceito pela UBA e pela UNLP. O CIEL tem validade de 5 anos. O CELU, ele é indeterminado. Já o SEI, ele é vitalício, já que serve só para essas duas universidades. O segundo item, vamos falar sobre qual é o mais fácil. Temos que lembrar que isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que acredita que estar na frente de um computador é muito mais fácil do que estar na frente de uma pessoa que é nativa e avaliando, né? Porém, aqui vamos dar pontos negativos de cada prova. A primeira prova é o CIEL. O problema negativo dele, para todo mundo que já fez a prova, é o cronômetro. Ele faz com que a gente se sinta pressionado, e principalmente na hora do áudio, que são 15 segundos para responder algumas perguntas, então você não tem tempo para pensar. A segunda prova, que é o ponto negativo, é do CELU, que você tem que fazer de 3 a 4 textos, então você acaba se cansando de ter que se escrever muito. A terceira prova é do SEI. O problema do SEI, o ponto negativo do SEI, é a qualidade do áudio. Existem questões na avaliação do SEI que você tem que ouvir um áudio e responder algumas perguntas na parte escrita. O que acontece é que o áudio parece que tem um rádio dentro do próprio rádio. Então a gente sempre aconselha que quem for fazer o SEI sente na frente do rádio para poder escutar um pouquinho melhor. O ponto positivo do CELU é que ele entende sua autocorreção. Então, se você começa um texto e escreve uma palavra errada no começo, mas no final do texto você escreve essa mesma palavra, só que já se corrige, ele entende que você tem um conhecimento e que você está se autocorrigindo, e para eles o que vale é a segunda opção, que foi a que você escreveu certo. Já o SEI, o ponto positivo dele é que ele tem várias questões. Então o que acontece é, ele pode avaliar vários quesitos do seu conhecimento sobre a língua. O quarto item é as datas e os valores de cada exame. O CI, sabemos que ele tem a cada 2 meses antes das inscrições. Então, se a inscrição do CBC é em março, a prova do CI vai ser em janeiro. O valor aproximadamente está saindo de 2.200 pesos, cerca de R$ 95 na cotação de hoje. O segundo exame é o CELU. Sabemos que no Brasil eles têm a data fixa de junho e novembro. Acontece que na Argentina eles também têm essas duas datas, porém pode ocorrer de ter mais algumas datas de exame. O valor na Argentina está saindo R$ 2.500 pesos e no Brasil está saindo cerca de R$ 225. Agora não está tendo data por conta da pandemia, mas está ocorrendo um boato do CELU que pode ter uma prova em outra plataforma, que seria a plataforma online. Então, caso você tenha que se inscrever na UBA ou qualquer outra universidade que peça o CELU, fique atento que pode ocorrer de abrir uma data aí para essa tua prova. O terceiro exame é o CIEL. Sabemos que o CIEL ele tem várias modalidades, então vai depender de qual a sua universidade vai pedir. A UBA ela está exigindo o S5, já o NLP exige o CIEL global, então tem que ser no mínimo 700 pontos. Sabemos que na Argentina tem quase todo dia essa prova. Já no Brasil tem a cada 1 mês, então você também tem que ficar bem atento nas datas de inscrição. Outra coisa, essa prova, por ela ser da Espanha, ela é em euro. Então, o valor da Argentina é diferente do valor do Brasil. No Brasil, tá saindo 95 euros mais ou menos o S5 e na Argentina tá saindo 85.
Já o global tá saindo cerca de 160 no Brasil e na Argentina saindo 145 euros nessa média. O nosso item 5 é a explicação de cada um desses exames. Vou falar do CIEL na modalidade do S5, tá bom? O CIEL, ele é dividido em duas partes, a escrita e a parte oral. A parte escrita, elas são divididas também em duas tarefas. A primeira tarefa, você tem que escrever um e-mail. No caso, pode ser tanto informal quanto formal. Você tem que analisar o que eles estão pedindo. É cerca de 150 palavras no mínimo, mais ou menos. Então, você tem que ficar atento, vai aparecer lá a quantidade de palavras que você está escrevendo. Na vez que eu fui fazer o CIEL, eu tive que explicar que eu ia casar e tinha que convidar essa pessoa para o meu casamento ou agradecer o presente, não me lembro muito bem. Na segunda vez, eu tinha me mudado para Madrid e eu tinha que explicar como era a minha casa e convidar essa pessoa que eu estava mandando um e-mail para ir me visitar. Já na segunda parte, na segunda tarefa, era um texto. Eu podia escolher entre um periódico ou um texto de dissertação, um argumentativo. E aí eles dão dois temas, né? Então, ou eu falo sobre reciclagem no periódico, ou eu falo sobre casa no argumentativo. Então a escolha é sua. Nesse texto tem que ser cerca de 250 palavras, então você também tem que ficar atento nisso. E ele tem um horário de cerca de 40 minutos, se eu não me engano, para resolver esses dois textos. A segunda parte, que é a parte oral, você tem de 15 a 20 minutos para responder. São 5 tarefas. A primeira tarefa é a parte básica, eles vão fazer 4 perguntas sobre você, sobre sua nacionalidade, sobre o que você fez nas últimas férias, qual é o seu objetivo com o espanhol, e você tem 15 segundos para responder elas. Na segunda tarefa, eles vão te dar 2 imagens e você tem que escolher uma delas. Escolheu ela, você vai ter que descrever quantas pessoas tem, como é o lugar, se é verde, se é luminoso, se não é, se é escuro, se tem janela, o que eles estão fazendo. Na terceira tarefa, você tem que decidir entre 2 opções. Ou você vai organizar uma festa, ou você vai cancelar um convite. Então uma pessoa te chamou pra ir no teatro, aí você vai ter que falar que não pode ir no teatro e vai ter que marcar um outro dia com ele. Ou você vai ter que combinar uma festa. Então, eu vou fazer uma festa, vem aqui na minha casa, eu vou ter que explicar qual é a direção, como que chega, como que é a festa, como que é o traje. Essa é a terceira tarefa. Na terceira tarefa tem uma segunda parte também. Essa segunda parte, ou você vai comprar um carro, ou você vai ter que comprar algo e explicar sobre o que você quer, ou você vai cancelar Qual o nome? Ou você vai cancelar uma consulta. Nesse caso, eu sempre escolho a consulta porque eu acho que é muito mais fácil. Doutor, eu não vou poder ir hoje, por causa disso, fui buscar minha filha na escola e tem um horário para amanhã. Então eu sempre usava esse argumento. A quarta tarefa e a quinta tarefa, eles estão meio que interligadas. Você vai ter 2 opções, então vai sobre reciclagem e sobre escola. Aí eu escolhi sobre escola. Então, no caso, nessa quarta tarefa, eu escolhi a escola e vão vir 4 perguntas sobre um texto que eles vão dar baseado sobre educação. Respondeu essas 4 perguntas, que leva de 15 segundos cada pergunta também, eles vão te direcionar para a quinta tarefa. A quinta tarefa, você vai ter 2 opções relacionadas à educação, porque foi o tema que você escolheu na tarefa 4, e você vai ter que ter 3 minutos para você programar lá, pensar sobre o que você acha sobre aquele texto. Então, sobre educação, no meu caiu nesse texto, né, na tarefa 5, sobre crianças superestrelas. Então eu falei sobre a Melody, sobre a educação que o pai dela deu sobre ela, sobre as crianças hoje terem que largar os estudos para poder trabalhar em televisão, para poder trabalhar com internet. Então eu usei esse tipo de argumento. Deu certo? Deu certo. Tirei 250, eu gabaritei o oral. Já a escrita não deu muito certo, não. Now the world don't move to the beat of just one. O segundo exame é o CELU. Ele também é dividido em 2 partes, porém não é no mesmo horário, são em horários diferentes. A parte escrita você faz de manhã e a parte oral você faz à tarde. A parte escrita são 4 textos, entre cartas e dissertações. Então você tem que estar muito atento à forma de linguagem que você vai usar. Passou, você fez a prova, você vai ter que esperar o horário da tarde. Chegou no horário da tarde, você vai ter a parte oral. A parte oral, ele é dividido em 3 partes.
primeiro você tem que se apresentar, então você vai estar com o avaliador, você vai falar o seu nome, quantos anos você tem, o básico, sua apresentação. A segunda parte, eles vão dar 2 escolhas, 2 temas, você vai escolher, você tem um tempinho lá pra dissertar, pra pensar, analisar e falar pra pessoa, convencer a pessoa igual, sobre por que a casa é azul, então explicar o porquê acha que a casa é azul, coisas assim, desse tipo. Então você tem que falar sobre esse assunto. A terceira parte do CELU, na parte oral, você tem que interpretar. Então no caso é como se eu fosse uma criança e eu quisesse que a minha mãe comprasse muito um tênis pra mim. E aí ela vai fazer a mãe e eu vou fazer a criança. Então a parte oral do CELU é mais ou menos resumida assim. O nosso terceiro exame é o meu queridinho, até porque foi o que eu aprovei. Mas ele é dividido em 2 partes também, como todas as outras. Porém, não se faz nem na mesma hora, nem no mesmo dia. Você só faz a segunda parte, que é oral, caso você aprove na parte escrita. A parte escrita, ela acontece assim. Existem várias questões. E as primeiras é interpretação de texto. Então eles vão te dar um texto e você vai ter que colocar alternativa certa, assinalar falsa, verdadeiro ou falso, xizinho. E tem umas também que é pra você escrever, né? Até porque a parte escrita você tem que escrever. Depois disso, na segunda parte, da parte oral, eles vão te dar um áudio. Esse áudio você tem que estar muito atento, porque a qualidade de som, como eu disse antes, ela é muito ruim. Então, eles tocaram o som 2 vezes, eles não repetem. E também se der BO, eles não repetem do mesmo jeito, então cada um com seus problemas. Você ouviu, você vai ter algumas perguntas também de interpretação desse áudio, né? Que é interação áudio-escrita. Terminou essa parte, né, da interpretação do áudio, você vai ter 2 textos pra fazer. Então, é uma carta leitor, algum anúncio, então você também tem que ficar muito atento na forma de linguagem, se é formal ou informal. Passou isso, você vai esperar lá no site sair o resultado. Saiu, você foi aprovado na parte escrita, você vai ter que esperar que eles coloquem lá o dia da sua prova oral. Saiu a prova oral, você vai lá, linda, plena, né, formosa, fazer a sua segunda parte do exame. Esse exame também, como CELU, você tem que se apresentar, conversar. Quando eu fiz, as mulheres conversaram tanto comigo, que eu achei que eu tava indo muito mal. Aí ela foi, perguntou qual era o meu nome, eu falei qual era o meu nome, ela perguntou se eu tinha feito alguma coisa aqui no Brasil, eu falei que eu tinha feito faculdade de matemática, aí ela ficou abismada, falei que eu tinha feito técnica em química, ela, meu Deus, técnica em química, só faltou eu falar assim, o que é isso, alienígena? Porque não tem técnico em química lá, então ela ficou bem surpresa comigo. E aí me perguntou também por que eu tinha ido fazer medicina, eu falei que era meu sonho, então a gente conversou muito, e ela ficou me questionando muito. Enquanto isso, na mesa do lado, que tinha outra turma, né, outros professores, 2 professoras, avaliando um outro aluno, já tinha entrado 3 alunos e ido embora e eu ainda tava com essas mesmas professoras. E aí eu comecei a entrar em desespero. Porque o pessoal fala que quanto mais tempo você fica com os professores na parte oral, é porque você tá indo muito mal. Eu falei, Deus, não tá dando certo. Aí passou, aí a moça do lado, né, outra professora, falou assim, vamos apressar ela. Fez assim, abriu um leque cheio de folha e pediu pra eu escolher. E eu vi que nas outras mesas eles não faziam isso. Eu falei, eu devo ter ido tão mal que ela até deixou eu escolher qual é o meu, né? Aí eu fui e tirei, e era pra eu falar sobre veganismo e vegetariano. Eu como carne, gente, então eu não sei nada, eu sou muito leiga nesse assunto. Porém, a menina que morava comigo, ela era vegetariana, graças a Deus. E eu usei ela como argumento. Então eu expliquei como ela comia, o que ela fazia, o que ela vestia, onde mora. Tudo sobre isso. E falei que eu me inspirava nela, que um dia talvez, quem sabe, eu virasse vegetariana. Mas é que eu gostava muito de carne, então eu não me via fazendo isso. Aí ela perguntou o que eu podia alterar. Então o que eu podia comer que não fosse carne. Então o que eu podia comer no lugar da carne. E a anta aqui falou grão de bico. A mulher olhou pra minha cara e perguntou, o que é grão de bico? Eu fiquei, o que eu falo? Eu falei, é uma comida brasileira. Aí ela foi e anotou. Eu falei, pronto, devo ter cagado a minha prova inteira. Cagado a minha prova. Jesus, eu fiquei desesperada. Porque só foi isso. Mas aí eu fui e falei que tinha outras coisas que a gente poderia alterar. Voltei pra casa, esperei que passa mais 2 semanas. Aí eu vi que eu fui aprovada. Fui tirar, né, pegar o certificado. Meu certificado não estava pronto, porque ele demora um tempinho pra sair, né?
O CELU, ele demora 3 meses para sair o resultado, o certificado, né? O CL leva 2 semanas e o CEI leva 2 semanas também, só que depois que sai o resultado. O CL sai em 2 semanas com o resultado, então o certificado já sai junto com o resultado. O CEI não. Então eu sabia que eu aprovei, então eu tinha que ir lá buscar o meu certificado. Cheguei lá e eu encontrei uma professora que eu tinha feito espanhol lá e pedi pra ela ver como que eu tinha ido, né? Aí ela tinha falado que não tinha saído o meu certificado ainda, que eu tinha que esperar mais uma semana. Voltei lá pra pegar, aí ela ainda tirou meu sarro, falou assim: ah, você foi muito bem na prova. Agora me fala, o que é grão de bico? Então a gente sabe que a única coisa que eles escreveram ali é que eu tinha falado sobre um tal de grão de bico que eles não sabiam o que era. Pelo menos eu me saí por cima, né? Falei que grão de bico era somente uma comida brasileira. Bom, tiradas as dúvidas, falamos sobre todos os certificados, o valor, sobre como é cada um deles. Quero lembrar que lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição, eu tenho um drive que eu vou disponibilizar hoje pra vocês alguns modelos dos exames, né, de espanhol. Tanto o CELU, quanto o CEI, quanto o CL. Os 3 vão estar lá no meu drive. Lembrando também que eu tenho um drive com os materiais do CBC e vai ficar por algum tempo, que é somente para os meus assessorados. Então fique bem atento antes que, ó, eu feche, hein? Bom, para quem não sabe, eu fiz o CL 3 vezes e não aprovei. Eu gabaritei a parte oral, porém eu não aprovei na parte escrita. A gente pesquisou um professor particular, descobrimos um professor que ele era um dos criadores do CL. Fiz a aula tudo bonitinho com ele e ele não entendia o porquê eu não tinha aprovado na parte escrita. Então a gente acreditou que poderia ser um erro de máquina, então eu optei por fazer o CEI, já que era pessoas, né, era um professor que corrigia, então a gente acreditou que seria muito melhor. Mas isso varia de pessoa para pessoa e do que vocês acham melhor para vocês, se vocês se sentem mais confortáveis em fazer uma prova com um avaliador pessoa, né, ou com um avaliador computador. Então fica ao seu critério sobre a prova. Venho aqui lembrar que é de extrema importância um curso de espanhol e uma assessoria muito boa para acompanhar vocês nesse processo. Como eu não aprovei, eu sempre ia no meu assessor, chorava para ele, né? Ele sempre foi muito atencioso nesse ponto, apesar de alguns problemas terem acontecido com documentação, mas ele foi muito atencioso. Então, como sei que eu tenho um bom assessor? Eu sei que eu tenho um bom assessor quando ele me ouve, quando ele me atende, quando ele chora comigo, quando eu posso ligar pra ele, quando ele me tira perguntas bobas, sabe? Então procure um bom assessor pra ele sonhar o seu sonho, pra ele estar com você. Se você precisa de uma assessoria, você pode me chamar, eu vou disponibilizar o meu WhatsApp aqui pra vocês. E vou disponibilizar também um link de um curso de espanhol com uma professora maravilhosa que tem em Buenos Aires. Se eu tivesse conhecido ela, eu teria feito curso com ela, mas graças a Deus eu pude conhecer o trabalho dela um pouco depois pra poder falar pra vocês do trabalho dela, que é importantíssimo pra nossa aprovação e ter o certificado de espanhol pra entrar na faculdade. Pra conseguir esse desconto, o link tá aqui embaixo, você tem que acessar por ele e comprar o curso por ele, tá bom? Gente, quem não sabe, lá no meu Instagram tá disponível o meu material do CBC, as provas, os apontes. Então me segue no Instagram, entra no meu drive, porque eu também vou disponibilizar os modelos do CEI, do CELU e do CI. Então fiquem muito atentos que eu tô sempre postando alguma coisa no Instagram, aqui também no YouTube. E eu tenho um grupo no WhatsApp, então se você também precisa tirar alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu tô sempre a par e tô sempre querendo ajudar vocês, beleza? O nosso próximo vídeo é sobre estudar e trabalhar na Argentina. Então, nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te bendiga, hasta luego!